os 3 elementos mais importantes para quem começa no online e não pretende desistir. João Rios nesse canto e do outro, Shando Natsumi, vamos falar sobre, primeiro, produto, depois, público e, por último, conteúdo. Vamos começar falando do produto. Antes de mais nada, entenda que quanto mais específico, maior é a chance de você fazer uma entrega diferenciada. Além disso, quanto mais profundo for, menos competidores você vai ter. Vou te dar um exemplo. O que você acredita que tem menos competidores e, obviamente, você consegue fazer algo mais diferenciado, algo do seu jeito? Charcutaria ou emagrecimento? Se você não sabe o que é charcutaria, tudo bem. Eu também não sabia quando eu comecei a mentorar o maior especialista disso no Brasil. O que eu tô te falando é que a gente tem que ter essa clareza de fazer o que todo mundo faz de um jeito que ninguém faz, permite que a gente seja de verdade diferenciado. Então, o primeiro ponto que a gente fala do aprofundamento é do objetivo óbvio, né? Qual que é aquele teu objetivo definido, sabe? Aquela dor que você vai resolver. A gente já falou em dos outros assuntos, os outros conteúdos, que tem gente que quer resolver todos os problemas do mundo. E aí, acaba gerando um curso de 78 mil módulos. E aí ninguém chega até o final. E aí você não tem sucesso, porque o sucesso seu é o sucesso dos outros, etc, etc, etc. O segredo é que apenas querer vender tal produto, aquele produto específico que você queira, você decidiu, por qualquer razão que seja, não vai ser suficiente. Porque a gente já falou que o começo de tudo é o seu superpoder. Lembra? Superpoder, depois sua persona, né? Quem você vai ajudar. Depois você vai pensar em onde ela tá, vou até lá, vou tirar ela de lá, vou conquistar, etc, etc, etc. Isso não vai mudar de forma alguma. Então você tem que descobrir no que você é bom, naquilo que você ama realmente fazer e tentar pensar numa solução mais profunda e específica possível. Por quê? Você tem que pensar na jornada. Porque tudo a partir daí vai ficar muito mais fácil. Quando você sabe, eu vou conduzir a pessoa deste ponto até este ponto. Isso é antes mesmo de você detalhar quem é a tua persona. Por quê? Vamos pensar que uma jornada tem 10 passos. Se você definiu, eu vou cuidar das pessoas do passo 6 até o passo 9, um intermediário ali pro fim, do meio pro fim. A persona é diferente daquela se você quisesse cuidar do passo 1 até o passo 3. Então tudo começa com a clareza de, legal, onde o meu superpoder vai estar aplicado? Né? Onde o meu conhecimento transformacional vai ser utilizado? Até, a partir daí você gera uma jornada e aí sim você começa a ter mais informações suficientes para você dar os seus próximos passos, né? Só que você não pode se bloquear com a dúvida do seguinte: será que as pessoas vão comprar se eu for fazer isso aqui? Não pode fazer isso, né? Pensa. Na verdade, antes de pensar, saiba. Existem pessoas ávidas por comprar o conhecimento que você tem. Ponto. E eu posso dizer que não importa qual seja. Eu já disse que gente pagando caro por mentoria, consultoria, não sei como enquadrar isso da melhor maneira possível, parar de roer unha. E a moça faturando mais de $100 mil por mês com turmas de como parar de roer unha. Isso é importante. Se for uma dor latente, uma dor que realmente faz com que a pessoa se mova, a resposta da sua pergunta, será que vão comprar? É sim. Aí tem uma outra pergunta que eu te faço. Se você acha que vai vender isso amanhã, a resposta é não. Não é assim. É vivendo de conhecimento, não é vivendo de tráfico de droga. Tá? A gente está trabalhando realmente com você pegar aquilo que a vida te ensinou, transformar em um negócio lucrativo. E a gente já falou também com relação, como é que eu meço? Será que uma dor é tão forte assim? Simples. Lembra? Frequência vezes a intensidade. Quantas vezes essa dor vem à tona? E qual é a força dela, né, irmão? Então isso aí é um termômetro para você entender, tá? Então, antes do Shando chegar aqui chegando, você tem que entender que você vai ter que criar, você vai reinventar, sabe? Você vai ter que realmente ser diferente. Só que você tem que saber que
você é o primeiro cliente de tudo, né, irmão? Porque se você não compra a ideia, se você não entende realmente que aquilo faz sentido, acabou. A gente deu esse exemplo, né, da charcutaria e emagrecimento, para as pessoas entenderem assim, emagrecimento tem um monte de gente, charcutaria aqui, para quem não sabe, é embutidos, né, curso de fazer embutidos, salame, linguiça, salsicha, etc. Yes. Tem quantas pessoas? E o cara faturou muita grana, mas lá atrás, você acha que não teve essas dúvidas? Será que vão querer? Será que eu acho alguém que queira aprender disso? Será que... E aí, o que a gente está dizendo para você é o seguinte, mesmo para você que está começando, mesmo que você domine uma área, analisa se vale a pena. Vou trazer uma metáfora. Você está lá na praia, calor, desgramado, verão, Brasilzão. Será que tem mais gente vendendo água gelada ou aquela água como chama, aromatizada, com sabor, que coloca ali umas frutinhas dentro da jarra gelada e dá aquele gostinho? Você acha que vão pagar quanto a mais pela água? Por quê? Porque é muito mais fácil pegar uma garrafa d'água, encher de gelar, colocar gelo, pegar um isoporzinho e sair. Agora, a água lá aromatizada, tem um outro nome também, não sei o nome direito disso. Saborizada, não é? E será que... Então é isso que a gente tá falando. Os dois são águas, os dois têm chance de vender, os dois vendem, só que você pode escolher uma barreira de entrada um pouco menor. Então, vale a pena olhar para o produto, como o João disse, para a jornada. No fim, você está vendendo a mesma coisa, para matar a sede das pessoas, mas pode ser que eu comece de uma forma que eu me destaque rapidamente, que eu fique mais... Eu fiz isso em 2015, na verdade 2013 para 2014. Em 2015 eu comecei a validar e ganhar escala. Que era, lá atrás, quando veio o coach para o Brasil, eu fui formado por um americano, aí eu falei, todo mundo, isso aqui, esse mercado, aí deu um boom, não é o que é banalizado hoje, mas se analisar 2015, estamos falando de 5 anos atrás, mas lá eu já escolhi assim, peraí, vai ter um monte de gente que vai se formar nisso, mas eu quero ser coach dos bancários, porque eu comecei a atender bancário, me tornei especialista nisso, e falei, eu vou ficar nisso. Aí eu me posicionei, há 5 anos atrás, como coaching dos gerentes bancários, por exemplo, é um dos nichos que eu atuo até hoje. E fiquei lá. Enquanto isso, o mercado de coach foi virando coach de tudo quanto é coisa, mas eu já tinha essa visão de falar, vou fechar aqui e vou ter um produto, uma jornada que ajude quem? Que é tudo que a gente vai falar aqui, João, o público, etc. Então, esses exemplos são exemplos de quem já fez, de quem ainda está fazendo. Eu, João, tudo a gente dá exemplo aqui, a gente está testando, está fazendo, está errando, está aprendendo. Tem coisa que normalmente dá muito certo, tem coisa que dá muito errado. E a gente quer dividir com você que está começando. Porque você... Gente, não temos problema algum em você começar, por exemplo, no ramo de emagrecimento. Não tem claro problema que não, algum. forma alguma. A gente tá falando da especificidade, né? A gente tá falando em relação à profundidade. Aliás, tem bastante gente, é sinal que tem gente querendo comprar. Fato. O detalhe é, será que dá para se acrescentar de alguma forma diferente, um método diferente, um jeito diferente de falar? O produto tem que ter uma jornada diferente. É isso, João. É exatamente isso. É o que a gente falou, né? Pô, você quer fazer o que todo mundo tá fazendo? Beleza, mas faz de um jeito que ninguém tá fazendo. É uma diferenciação. E aí a gente entra, né, o segundo tópico, porque tudo vai ser... Tá falando do produto, a visão macro, né? Você tem que ter essa visão macro da transformação, da jornada. Depois você tem que pensar, para quem que é isso, né? O teu público. Por quê? O produto certo, o público errado, não vai vender. Ponto. Mas quando eu falo não vai vender, não vai ter nem interação, sabe? Não vai ter nem o bate-papo, não tem o engajamento, não vai servir para nada, só para te desmotivar. Por quê? O produto é ruim? Não, você está errando com quem você está falando. Isso que você tem que entender. A gente vai falar o porquê no último ponto e vamos explicar o porquê que o conteúdo está embaixo, né? Tá por último. Então, além de você ter essa clareza de que público certo, o produto certo, público errado, só vai te frustrar, você tem que entender a persona, saber as dores, o que elas querem, o que elas precisam. Isso sim é a base de um produto de sucesso. A gente fala qual que é a definição de sucesso de um produto. É dor principal mais seu diferencial. Olha só como a definição resume o que a gente falou até agora. Quando a gente falou do seu diferencial, é você fazer aquilo que todo mundo faz de um jeito que ninguém faz.
Você quer falar de emagrecimento? Faz alguma coisa diferente, com a sua pegada, um método novo, alguma coisa assim que você acha que faça sentido, algumas peculiaridades da sua, que são oriundos de você. Outro ponto é dor central. Dor central tá onde? Tá em você? Não tá. Resolver um problema específico não é você, é a dor da persona. Lembra da persona? Persona é comunicação. Por quê? Se você traz o produto certo para o público errado, você vai se comunicar errado, você não vai saber conversar, né? Externar as dores que fazem com que as pessoas se movam, lembrando sempre que as pessoas fogem da dor em busca do prazer. Se você não sabe quais são as dores, e aí? Você vai estar falando alguma coisa, você pode estar conteúdo maravilhoso, mas continuamente falando para a pessoa errada, é como se eu estivesse aqui falando sobre marketing digital para brasileiros, só que em inglês. Ou, sei lá, em russo. Eu não vou conseguir ajudar ninguém. Muito pelo contrário, eu vou me frustrar. Falei, puto, tô fazendo vídeo todo dia. Só que você não tá considerando o que é mais importante, que é o público, né? Então, quando a gente fala de criar algo inédito, né, um produto não visto daquela forma, ela vai estar ligada, claro, diretamente a você entender o seu público. Mas de um jeito que os outros, os concorrentes, competidores, não entendem. Não entende porque não viram, não entende porque não faz sentido, ou não entende porque não gosta de fazer daquele jeito que você poderia fazer, atuar e ser diferenciado, ser único. É isso que a gente quer que você entenda. Por exemplo, quando a gente fala sobre emagrecimento, do mesmo jeito que tem lá emagrecimento tradicional, tem emagrecimento, sei lá, pra você fazer em 12 minutos por dia, você fazer tem lá o Storm 12 do meu amigo, Juliano Esperança, que é o que eu uso para não só a questão de emagrecimento, de questão de se manter com saúde. Então tem variações. O outro ensina em 30 minutos, o outro fala que é queima de 48 horas, o outro não importa. Qual que é o teu jeito, com as tuas características, mas que seja para atacar uma dor central, aquela dor latente, lembra? Frequência vezes intensidade. É isso que a gente está querendo trazer, né? Porque se tem gente que não está disposta a entender, se doar por essas pessoas, seja você essas, né? Se você encontra e entende esse público, aí sim você vai ter naturalmente, não você vendendo com facilidade, é eles comprando com naturalidade, o que é bem diferente. Por quê? De novo, seu superpoder. Tem clareza, certo? Se você tem um superpoder, a clareza do superpoder, você já sabe o que você vai fazer. Você vai conduzir alguém de um lado para o outro, certo? Uma jornada evolutiva. Próximo passo é a persona, que a gente está falando de público. Segundo passo é saber onde ela está. Terceiro passo é onde ela está. Estar lá. Tudo é público, certo? E como é que você vai trazer essas pessoas? Como é que você vai chamar a atenção dela? É o último ponto. E por que ele é o último ponto? Porque ele é o menos importante? Muito pelo contrário. O conteúdo é a liga de tudo isso. Sem o conteúdo, a pessoa não vai assimilar a tua existência. Sem o conteúdo, você não vai pegar aquela dor que você definiu e externar para ela poder realmente, né? A dor é a força motriz da ação das pessoas, né? De ir em direção a algo que você tem a dizer. Sem esse conteúdo, nada vai acontecer, né? Então, se você tem preguiça ou se você não gosta de criar conteúdo, I'm so sorry. Você não pode vender curso online ou estar nesse meio digital. Por mais que outras pessoas digam o contrário, eu tô falando o que é a nossa verdade. Eu tô falando aqui, ó, vivendo de conhecimento. Eu tô falando de viver de tráfego pago, mandando tráfego direto para a página de venda, depois remar. Não tô falando isso. E não tô dizendo que um é certo e o que é errado. Eu tô falando o que é o nosso certo, a nossa verdade. É isso que eu tô dizendo. Porque na nossa visão, querer viver de conhecimento significa que faz sentido para você externar aquilo que a vida te ensinou, certo? Mas se você tem preguiça, é como se o seu sonho fosse ser jogador de futebol, mas você tem preguiça de treinar, preguiça de jogar bola, preguiça de fazer qualquer exercício que seja. Fica meio que completamente esquisito, né? Não vai fazer o menor sentido, tá? É claro, você tem que entender que o produto, quando a gente fala produto, você tem que entender a definição da palavra produto. O produto é um resultado, é um output. Ele é um resultado, o produto de algumas coisas que você faz. E o quê? De entender o superpoder, a jornada que vai ser, para quem que é, atrair as pessoas, entender as dores, personalizar essa jornada. E aí o produto dela é realmente as soluções. Você oferecer uma solução para as pessoas poderem comprar. É simples. É isso que você vai ter que entender, que são os pontos com que você vai
conviver, né? Esses 3 pontos principais aqui. Conteúdo, produto, público. Público, conteúdo, produto. Sempre. Em cada momento, alguma coisa vai estar mais latente. Então, nesse momento, a questão agora é criar conteúdo. Nesse momento, é eu pesquisar, eu entender mais e mais o meu público para gerar conteúdo. Agora nesse momento eu estou construindo o meu produto, que é um produto, um resultado do quê? De toda a interação com o meu público através do meu conteúdo. Você entendeu como não tem fugir disso? Não tem como fugir desses 3, né, irmão? Não tem como. Exatamente. E assim, né, João, você falando aqui, vem na mente os próprios negócios que a gente tem, já participou, já fez. É tão verdade isso, que quando se descuida de a hora que trava ali, começa a cair as vendas, o engajamento começa a baixar, as pessoas começam a não comentar direito. Você vai olhar, tem um desses 3 pontos que precisam ser ajustados. Ou o conteúdo, ou o produto cansou e você precisa descansar e lançar outro produto na esteira que complemente esse. Ou então o público que você está atraindo, porque mudou uma certa segmentação, ou porque mudou o tema mesmo, a temática dos seus conteúdos começou a atrair gente que você não imaginava. Mas é uma grande verdade. Por isso que a gente sempre fala, aprenda o básico bem feito, aprenda o significado das coisas e não só aquilo que nesse momento está todo mundo usando robozinho no Instagram, por isso que cresceu um monte de audiência. Aí o Instagram trava tudo, pune todo mundo e você descobre lá na frente que você não quis pagar o preço de trazer uma audiência correta, de entender esses 3 pontos. Portanto, não existe marketing digital, cursos online, viver de conhecimento, se você não passar uma vida toda dedicado a produto, público e conteúdo. Cada hora você vai ter vontade de acertar numa coisa, cada hora você vai ter dificuldade num desses pontos e cada hora você vai ter que se dedicar de novo. Porque se existe uma coisa que eu aprendi na internet é que quando tá tudo dando certo, daqui a pouco, seja o Google, o Facebook, o Instagram, alguém muda uma regrinha e tem que começar tudo de novo, fazendo de outra forma, ou quando satura o meio, tem que começar tudo de novo. Aí parece que a solução vai durar 10 anos, mas não dura 1 ano, ninguém mais está usando tal coisa. E aí a gente começa tudo de novo. Então saiba, isso não tem fim, mas sempre volta para esses 3 pontos. É isso aí. Exatamente. Se você se torna cada vez mais especialista nesses 3 pontos, que é o seu público, o seu conteúdo, que resulta no teu produto, muda a ferramenta, entra ferramenta, sai ferramenta, vem plataforma, sai plataforma e você tá lá, firme e forte. Você só tem que ajustar a forma de expor tudo aquilo. Por quê? Voltando para o básico, né, o back to the basics, sempre vai funcionar. Isso você tem que entender. O que funcionou nos últimos 50 anos vai funcionar nos próximos 50. Não a ferramenta, mas a estrutura, né, a questão do significado. Né? Não é nem a estrutura em si, é realmente aquilo que está dentro. É o conteúdo. É o continente, não. É o conteúdo. Pegou a ideia? 3 coisas. Público, conteúdo e produto. E olha que eu falei de maneira diferente do que a gente tinha começado. Por quê? Cada hora tem um momento que você tem algo como foco. Então é isso. Como sempre, se a gente continuasse falando aqui, a gente não ia parar jamais, né? Principalmente quando a gente fala sobre essa tríplice, né, de produto, conteúdo e público. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o teu like, comenta aqui embaixo, compartilha com a galera, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!